Começando com o verso 1, Daniel 12, verso 1. Nesse tempo, que tempo? Se você voltar para o capítulo 11, verso 40, lá vai falar do tempo do fim. Então, 11:40 está falando do tempo do fim. Quando continua o capítulo 12, ele está fazendo alusão ao tempo do fim. Então, nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel. Quem é Miguel? É Jesus. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Agora, pode se levantar alguém que não se assentou? Não. Né, Radaz? Só levanta quem um dia se assentou. Mas aonde Cristo se assentou em Daniel? É só voltarmos para o capítulo 7. Olha o que diz os versos 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias fez o quê? Se assentou. Mas quem é o ancião de dias? É o Pai, é Deus. Então Deus se assentou, no capítulo 7. Mas continua a descrição do texto e termina o verso 10. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel capítulo 7 está apresentando uma cena de juízo, uma cena judicial. É no capítulo 7 que Deus o Pai e Cristo se assentam. O verso seguinte vai dizer: o Filho do Homem, que é Cristo, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então Daniel capítulo 7 tem uma cena de julgamento. Deus é o juiz, ele é o ancião de dias, o tribunal se assenta, Cristo vem para esse juízo. Então, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, versos 9, 10 e 13, estão falando do exato momento em que Cristo passa do santo para o santíssimo no santuário celestial. Passa a exercer a função sumo sacerdotal. É por isso que o tribunal se assentou, porque o juízo começou. Então, Cristo teria um ministério bifásico a desenvolver no céu. De sua ressurreição, no ano 31, até 1844, Jesus atuou no santo como sacerdote. E a partir do dia 22 de outubro de 1844, fim das 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel 8,14, Jesus começa a atuar como sumo sacerdote. E você vai se lembrar que o sumo sacerdote em Israel entrava em cena no 10º dia do 7º mês, que era para fazer juízo. Então o juízo começou aí, 22 de outubro de 1844. E para o juízo começar, assentou-se o tribunal. Então Cristo se assentou lá em 1844. Agora no capítulo 12, ele se levanta. Por quê? Porque o juízo terminou. Então, quando Daniel 12:1 diz que Jesus se levantou, é porque ele terminou a obra de juízo. Ele terminou o seu papel como sumo sacerdote. E o livro do Apocalipse, descrevendo o mesmo momento, diz assim: quando Jesus deixa o santuário celestial, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então Cristo entrou no santuário em 1844, no Santíssimo, começou o juízo. Em Daniel 12:1 terminou o juízo. Ele sai do santuário. E quando ele sai do santuário, ninguém mais podia entrar no santuário até que as 7 pragas se concretizassem. Isso coloca a queda das 7 pragas cronologicamente depois do fim do juízo, depois que Jesus se levanta do santuário. Então, quando Cristo deixar o santuário, todos os habitantes da terra serão afetados. De que maneira? Quando ele sai do santuário, lá fora tem 7 anjos esperando Cristo. Cada um deles tem uma taça. Aí Jesus sai do santuário, enche as 7 taças dos 7 anjos e ordena a eles: ide,
e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Está lá em Apocalipse 16:1. Então as 7 pragas começam a ser derramadas sobre os ímpios, depois que Cristo se levanta. E quando Cristo se levanta, também começa um tempo de tribulação para os salvos. Vamos voltar ao texto? Nesse tempo se levantará Miguel, que é Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Cristo se levantou. O que vai acontecer? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Esse tempo de angústia é porque os ímpios estão recebendo as pragas e os salvos estão passando por uma tribulação. Que tribulação é esta? O profeta Jeremias a chama de angústia de Jacó. E Jeremias 30 diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para quem? Para Jacó. Ele, porém, se livra dela. Então, esse tempo de tribulação, do qual fala Daniel 12:1, é o tempo de angústia de Jacó. Porque a angústia de Jacó, lá em Gênesis, é tomada como um paralelo para o tempo de angústia que os salvos enfrentarão daqui para frente. Então, a pergunta que temos que responder agora é: quais são os elementos que levaram Jacó a angustiar-se, que também se abaterão sobre os salvos nesse momento que Jesus deixar o santuário? Está claro até aqui? Jesus entrou no santuário após a ascensão, ano 31, atuou como sacerdote até 1844. Do dia 22 de outubro de 1844 até agora, ele atua como sumo sacerdote. O juízo está em andamento. Quando terminar esse juízo, Jesus se levantará do santuário. E quando ele sair do santuário, ninguém pode entrar. Ele vai ordenar 7 pragas sobre os ímpios e ele vai permitir que os salvos passem por uma angústia. Angústia tal qual nunca houve desde que há nação sobre a terra. Jeremias 30 faz o paralelo dessa angústia com a angústia do patriarca Jacó. Então, quais os elementos da angústia de Jacó que nós passaremos se estivermos vivos até lá? Primeiro, incerteza do perdão divino. Mateus 9:12, Jesus diz, na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como o quê? Nós temos perdoado a quem? Aos nossos devedores. O perdão divino, ele é condicional. Você só pode ser perdoado se você preenche as condições. E uma das condições é perdoar quem te ofendeu. Isso é ensinado no Pai Nosso. Acontece que Jacó, ele havia fugido de casa depois de enganar seu pai e seu irmão. Ele havia vivido longe de casa por décadas. Ele havia constituído família. E agora, enquanto ele peregrinava, ele ficou sabendo que Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele, mas não vinha sozinho. Vinha com 400 homens para tirar-lhe a vida. Então Jacó teve medo, porque ele não tinha certeza se Deus havia perdoado o seu pecado. Igualmente, quando Jesus deixar o santuário, os salvos não terão certeza se foram de todo perdoados. A grande dúvida será: ficou algum pecado sem ser confessado, enquanto eu tinha advogado, porque agora não tenho mais? Ficou algum pecado sem ser confessado? Eu preenchi as condições
Eu perdoei todo mundo que me ofendeu? Eu dei o perdão a quem pediu? Essa incerteza do perdão é o primeiro fator de estresse da angústia de Jacó. Segundo fator de estresse, medo da morte. Jacó ficou com medo porque Esaú vinha para matá-lo. Ele temeu por sua vida. E os salvos nesse tempo final? O Apocalipse diz que haverá um decreto de morte contra eles. Apocalipse 13, 15 diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer quem? Quantos não adorassem a imagem da besta. Haverá um decreto de morte para todos aqueles que querem ser leais a Deus. E aqueles que permanecerem leais ao Senhor serão ameaçados de morte. Um decreto mundial será expedido. E todos nós correremos risco de vida. Você sabe o que é ter alguém ameaçando sua vida? Você já imaginou a sensação de a qualquer momento alguém quer matar você e pode estar rondando sua casa, observando sua rotina para tirar a sua vida? Deve ser uma sensação terrível. Então, este decreto de morte vai ser um segundo fator de estresse, semelhante ao que Jacó passou. Terceiro fator, bem-estar dos amados. Jacó temeu pelos seus queridos. E o que fez Jacó? Jacó tinha nesse momento 2 esposas, 4 mulheres, e dessas 4 mulheres, 13 filhos. O que fez Jacó? Ele mandou um monte de presentes para Esaú enquanto ele vinha na sua direção, tentando apaziguar a ira do irmão. Ele temia que as suas esposas e filhos morressem por causa do seu pecado. Então, a incerteza pelo bem-estar dos queridos gerou angústia em Jacó. Como isso vai refletir-se no tempo de angústia de Jacó, que diante de nós está? Aonde estarão as pessoas que você ama? Teus pais, teus filhos, teus irmãos, primos, aonde eles estarão? Eles carregam a mesma esperança que você? Eles também estão se preparando para a volta de Jesus? Eles acreditam nas coisas que você acredita? Aonde estarão as pessoas que nós amamos? Essa incerteza pelo bem-estar dos nossos queridos será também um fator de estresse. Um quarto fator, provações e lutas. Jacó teve que enfrentar a prova e naquela noite aprendeu também a lutar com Deus em busca de perdão. Olha o que diz o livro de Hebreus, falando dos heróis da fé do passado. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todas as vezes que eu leio esse texto do apóstolo Paulo, e ele fala aqui pelos antros da terra, eu me lembro das catacumbas de São Calixto, lá em Roma. Eu tive a chance de visitar essas catacumbas. Se você um dia for a Roma, não deixe de visitá-las. Essas catacumbas abrigaram, na Idade Média, muitos cristãos. Ali eles viviam nos cemitérios, viviam nessas catacumbas. São túneis que eles cavaram por baixo do cemitério, longos túneis. E ali eles viviam escondidos e fugindo das perseguições. Viveram nos antros da terra. Foram maltratados, perseguidos. Isso vai acontecer também com os fiéis no tempo do fim, porque a ira de Satanás se manifestará contra nós. E ele vai usar os agentes, os governos civis, ele vai usar os ditadores, ele vai usar as pessoas contra os filhos de Deus. Primeiro,
não podendo nem comprar e nem vender. Depois, um decreto de morte e, finalmente, as perseguições com a intenção de tirar a vida. Será esse um tempo de difícil prova. E eu e você precisamos de uma fé que, ora, não possuímos. O mundo hoje é muito diferente daquilo que a Bíblia projeta. Se você precisa de alguma coisa, você pega o seu cartão, vai no Forte, vai no Giase, vai no supermercado, faz uma compra, enche o carrinho, volta para casa e o mês está garantido. Não vai existir isso mais. Chegará o tempo em que nós sairemos das grandes cidades? Chegará o tempo em que sairemos das pequenas cidades? Seremos um grupo perseguido, errante. E precisamos de uma experiência com Deus que hoje nós não temos.